estudo da matéria é muito mais antigo do que nós pensamos. A sociedade humana começou a pensar na matéria aproximadamente 2.400 anos atrás. E a partir daí que se começou a pensar no que constituiria toda a matéria existente no universo. Foi a partir dali que os gregos, grandes contribuidores para o desenvolvimento da teoria atômica como nós conhecemos, começaram a pensar que ao se dividir a matéria até um ponto que ela ficaria minúscula, não teria mais como haver divisões. O estudo da constituição da matéria é muito mais antigo do que nós pensamos. Aproximadamente 450 a 500 anos antes de Cristo, Leucipo, da cidade de Mileto, já se questionava sobre o que aconteceria com a matéria a partir do momento que se dividisse ela em minúsculas partes. A partir desse estudo, Leucipo concluiu que existiriam minúsculas partículas, que ele denominou de átomo, que do grego significa não divisível, que seriam praticamente bolinhas maciças de matéria que constituiriam todos os corpos e substâncias existentes no universo. A partir daí também, a concepção de Leucipo foi a base para o desenvolvimento dos modelos atômicos que conhecemos atualmente. A afirmação de que o átomo era uma bola maciça perdurou por muitos séculos. No século XIX, a ideia de átomo maciço e indivisível ainda era aceita. Porém, o químico John Dalton, através de experimentos com meteorologia, descobriu que gases, quando agrupados, não combinavam entre si, porque cada um tinha sua própria característica. Então, John Dalton, apesar de ainda admitir o átomo como uma bola maciça, ele considerou que cada átomo de cada substância teriam pesos e dimensões diferentes entre si, e por isso tinham comportamentos diferentes. A teoria atômica só começou a ter a forma que nós conhecemos hoje a partir do começo do século XX, com as contribuições do físico inglês Joseph Thomson, que incluiu no átomo o elétron. Joseph Thomson realizou estudos com raios catódicos. Ele submeteu gases a um cátodo e um ânodo dentro de um tubo de vidro no vácuo. Quando ele ligava o ânodo e o cátodo na corrente elétrica, apenas o que existia dentro do tubo era um campo elétrico. Logo, as partículas do gás que ele submetia a esse campo elétrico eram divididas. Uma parte ia em direção ao cátodo e uma parte ia em direção ao ânodo. Logo, ele concluiu que existiriam partículas menores que o átomo e que elas seriam essencialmente negativas, o que ele chamou de elétron. Com a visualização da evolução dos modelos atômicos, desde os gregos até Joseph Thomson, nós podemos perceber que o átomo evoluiu desde uma esfera maciça, única para todos os corpos e substâncias, até Dalton, em que ele aferiu massa e dimensão diferente para cada substância, até Thomson, que além disso descobriu que o átomo teria sim divisões e que nelas poderia ter uma carga negativa que ele chamou de elétron. Logo após Thomson, o próximo modelo atômico é o de Rutherford, aquele que chamamos de planetário. Este também é considerado o pai do núcleo. Mediante a várias experiências com o uso de emissões radioativas, Ernest Rutherford, um físico neerlandês, demonstrou que o átomo é constituído de uma região central, pequena, densa e carregada positivamente, que foi denominada de núcleo. Ao redor dela também existe uma região muito grande, pouco densa e carregada negativamente, que ele chamou de eletrosfera. No núcleo, localizam-se os prótons e na eletrosfera, os elétrons, que giram ao redor do núcleo como se fossem planetas ao redor do Sol. Rutherford, também nessa época, supôs da existência dos nêutrons. O experimento de Rutherford, o mais conhecido, aconteceu lá por volta de 1911, quando os cientistas já conheciam as emissões radioativas. Eles já sabiam da existência de partículas carregadas positivamente, com massa 4 vezes maior que o oxigênio e velocidade igual a 10% da velocidade da luz, que eram as partículas alfa. Para seu experimento, Rutherford utilizou o elemento radioativo polônio para emitir as partículas alfa e bombardear a uma fina lâmina de ouro, observando a sua trajetória. Observando o experimento de Rutherford, nós podemos perceber que ele utiliza uma fonte de raios alfa, que nesse caso é o polônio, atravessando uma placa de zinco para agregar luminosidade aos feixes e atravessar a lâmina de ouro. E nesse caso a gente também pode perceber que alguns raios atravessam ela e outros refletem. E ainda,
alguns outros raios desviavam da lâmina. Com este experimento, Rutherford concluiu primeiramente que o átomo ele tem sim espaços vazios em sua eletrosfera, além dos elétrons, e por isso algumas partículas que passavam pela lâmina de ouro, elas atravessavam sem qualquer desvio. Além disso, Rutherford percebeu que o átomo possui uma região muito menor e muito densa, que foi chamada de núcleo. As poucas partículas alfa que batiam e voltavam foram as que chocaram contra o núcleo, pois ambos eram positivos. E ainda, as partículas que sofriam desvio eram aquelas que passavam perto do núcleo. Com a descoberta da positividade do núcleo, Rutherford chegou a supor que poderia haver uma partícula neutra dentro do núcleo que equilibraria a carga total de um átomo. Anos depois, James Chadwick fez uma grande descoberta e confirmou que sim, havia uma partícula neutra dentro do núcleo. Chadwick, por sua vez, realizou um experimento muito parecido com o de Rutherford, só que em vez de utilizar uma placa de ouro, ele utilizou uma placa de berílio. A colisão que aconteceu foi muito parecida, só que além dos raios alfa, apareceu também um tipo de raio diferente, que muitos cientistas acreditavam ser raios gama. Só que após diversos cálculos, James Chadwick concluiu que não eram raios gama, mas que a radiação invisível era formada por nêutrons. E para comprovar que realmente eram partículas neutras, ele mediu a massa dessas partículas, porque anteriormente Rutherford tinha suposto que se existissem partículas neutras, elas teriam a mesma massa dos prótons, que eram as partículas positivas. Todas essas descobertas foram de suma importância para a química, porque elas auxiliaram muito, principalmente, na confecção da tabela periódica da forma que conhecemos hoje, principalmente no quesito de massas, dimensões e na disposição dos elementos dentro da tabela. Então, finalizamos por aqui a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!